Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é sábado, dia 12 de agosto de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a revisão e o comentário da lição do dia, e eu vou ler novamente o texto que é o perdão, né? Porque Jesus nos pede que leiamos o texto do grupo das lições diariamente, depois a gente lê a lição, tá bom? O que é o perdão? O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixe o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja pureza, cuja ausência de pecado, cuja inocência ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus. Aí a gente passa para a lição do dia, que é a lição 224. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. Deus é o seu Pai e Ele ama o seu Filho. Ele te ama, tá? A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela, para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Uau, muito bom, hein, gente? Então, Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho.
Passamos agora para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, o texto do dia 224. Eu entrego os meus defeitos de caráter a Deus, tá? Livro de Marianne Williamson, né? Esqueci de falar. Então, ela diz assim: eu sou que há partes minhas, as formas como eu penso e como eu me comporto, que são disfunções que estão encravadas na minha personalidade. Eu me envergonho quando eu as vejo. Ainda, mas eu não vou olhar para além, né? Eu as vejo e eu as expio, né? Expiação no sentido de um curso em milagres. Eu peço pela correção da minha mente com relação a essas fraquezas do meu caráter. Eu entrego os meus defeitos de caráter e oro para que Deus os leve embora, né? Gente, esse é o verdadeiro princípio da confissão, tá? O verdadeiro. Esse é o sentido real de um curso em milagres para a confissão, né? Que acabou sendo um pouco deturpado, pelo menos pela Igreja Católica, né? De que nós vamos lá confessar os nossos pecados e pedir pela nossa absolvição, né? Mas esse é o verdadeiro sentido da confissão, do sacramento da confissão. É eu dar uma boa olhada para mim mesma, né? Onde eu estou errando, onde eu estou acertando, onde eu posso melhorar, onde eu posso me tornar um ser humano melhor, onde estão as minhas fraquezas de caráter que estão me impedindo de ter uma vida melhor, de ter relacionamentos melhores, de ter mais amor na minha vida, mais prosperidade, mais abundância, né? Sou eu que estou me impedindo, né? Eu conheço os meus defeitos de caráter. Eu sei que os meus defeitos de caráter não estão onde eu sou ruim, mas em vez disso, eles estão onde eu fui ferida, né? É aí que eles estão. Mas, independentemente dos eventos que tenham levado ao seu desenvolvimento, eu agora sou totalmente responsável pelos meus defeitos de caráter. Então, não importa o que tenha acontecido no passado, que explique completamente por que eu tenho um determinado defeito de caráter no dia de hoje. O que importa é que agora eles são minha responsabilidade. O que eu vou fazer com eles? Eu vou aumentá-los? Eu vou ser indulgente com eles? Ou eu vou pedir ao Divino Espírito Santo que corrija dentro da minha mente todos os pensamentos, as crenças, os comportamentos que me levam a tê-los, né? Eu aceito o que eles são e os entrego a Deus com uma oração para que Deus, pavimente um novo caminho na minha consciência. E então eu e todos aqueles ao meu redor serão livres de quem eu costumava ser. Olha essa frase. Então, eu vou a partir dessa oração, eu vou ter o meu eu transformado, né? A tal da reforma íntima lá do Espiritismo, né? É um dos passos do programa de 12 passos do Alcoólicos Anônimos, né? Eu tenho que fazer um inventário dos meus defeitos de caráter, né? E eu vou entregá-los a um poder que é maior do que eu, né? Eles são meus, agora eles são meus, né? E aí, ao fazer isso, olha que legal. Eu vou libertar a mim mesma, a mim mesmo, e vou libertar todos aqueles à minha volta
de quem eu costumava ser. Daquela pessoa cheia de comportamentos egóicos. Daquela pessoa irracível, daquela pessoa violenta, daquela pessoa mentirosa, daquela pessoa sem caráter, daquela pessoa que enganava, daquela pessoa que traía, que mentia, né? Daquela pessoa que queria manipular e controlar as situações sob um disfarce de que está ajudando, né? De que quer ajudar, né? Olha, que texto, hein? Aí ela vem com a oração e eu vou ler e depois vou convidar vocês a fazerem a oração comigo novamente, tá? Querido Deus, por favor, remova de mim. Tô falando com você, viu, Divino Espírito Santo? Não tô só lendo, não. Querido Deus, por favor, remova de mim as coisas que eu faço que me desviam do amor. Eu entrego o pensamento que me mantém preso à disfunção. E eu oro para que o seu Espírito venha sobre mim e me modifique. Né? Eu só posso modificar a mim mesma, não posso modificar ninguém mais, né? Por favor, me leve de volta ao meu ser essencial, né? Ao meu ser real, para que eu possa ser em todos os sentidos quem você me criou para ser. Amém. Né? Então a gente faz um link aqui entre essa prece e a lição de hoje. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. E Ele criou o seu filho, a sua filha, para ser de um determinado modo. E nós viemos aqui para essa matrix, para esse metaverso, e nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós esquecemos de que nós somos o amor. E de que viemos ser o amor na forma. Né? Nós nos esquecemos disso. Todos os dias nós precisamos nos lembrar disso. Essa é a verdade ao nosso respeito, né? E, gente, se não dá para melhorar tudo, né? Dá para melhorar muito. Então, não dá pra gente, por exemplo, falar assim, eu não tenho mais jeito. Eu tô muito velho. Eu tô muito velha. Cachorro velho não aprende truque novo. Eu não consigo mudar. Não, dá para mudar muito. Dá para melhorar muito. E à medida em que a gente que nós vamos mudando, que nós vamos nos transformando, né? E esse é um caminho de muita humildade. É um caminho de muita humildade. Você fazer uma lista dos seus defeitos de caráter, que é a tarefa que eu vou propor para vocês hoje. Façam uma lista dos seus defeitos de caráter. Vocês podem começar por aquilo que as pessoas com quem vocês convivem estão reclamando de vocês, tá? É um bom começo. É um bom começo. Vejam em que medida isso é real ou isso é irreal, né? Tenham um discernimento, óbvio. Às vezes também a outra pessoa está fazendo projeções em cima da gente. Isso também é possível, né? Mas, enfim, à medida em que esses defeitos de caráter, que nem aquela pele velha, né, que eu falei para vocês, acho que anteontem, né, a gente vai pedindo ao Divino Espírito Santo para remover isso da nossa mente, a nossa vida melhora muito. Nós nos tornamos melhores seres humanos, melhores companheiros de trabalho, melhores companheiros nas nossas relações amorosas, melhores pais, melhores mães, né? E vocês vão ver, à medida que vocês fizerem, que os defeitos de caráter, eles são sempre pertencentes ao ego. Porque como o ego se sente, né? O ego é a crença de que nós estamos separados de Deus, de que um dia isso foi possível que isso acontecesse. Então, o ego sempre vai buscar se defender disso, né? E ele também tá vendo o irmão como separado, né? Muito bem. Vou ler novamente e agora a gente ora juntos, tá bom? Querido Deus, por favor, remova de mim as coisas que eu faço que me desviam do amor. Eu entrego o pensamento que me amarra à disfunção. E eu oro para que o seu Espírito venha sobre mim e me modifique.
modifique a minha mente, né? Me leve de volta, me retorne ao meu ser ao meu ser essencial, né? Ao meu ser real. Para que eu possa ser, sob todas as formas, quem você me criou para ser. Amém. Muito obrigada. Uau! Bom, gente, vamos continuar com a leitura do texto que a gente estava ontem, né? De onde a gente parou ontem. Nós estamos lendo textos aqui do livro Curando a Vergonha que Impede de Viver, né? E ontem falamos sobre abuso, falamos sobre os diferentes tipos de abuso, né? E aí eu vou ler uma sessão hoje sobre a qual ele vai detalhar, na qual ele vai detalhar a questão do abuso físico, tá? Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que são temas difíceis, mas nós precisamos atravessar isso com consciência. Nós estamos numa jornada de cura, né? Nós estamos numa jornada de volta ao lar, né? Ontem eu recebi uma mensagem privada de uma seguidora que eu amo, e ela falou que ela não teve, que o assunto é muito pesado, que ela não teve nem coragem de comentar aqui no vídeo, no YouTube, né? Mas que ela me agradecia muito por tratar do tema e pela forma delicada com a qual eu consegui abordar o tema. Então, gente, é assim que nós temos que pensar. Nós vamos olhar para essas feridas dentro de nós com muita amorosidade, com muita delicadeza. E nós precisamos nos lembrar que essas feridas, infelizmente, elas pertencem à condição humana, no planeta, ainda nessa terceira dimensão, nessa consciência de terceira dimensão, na qual nós ainda estamos. Então, quando nós nos vemos separados do outro, o outro, ele serve para atender às minhas necessidades. Ele é visto de uma forma como se ele fosse um objeto, né? A Tio Swan, que é essa mestra que eu falo para vocês que eu adoro, que ela é americana, a definição dela de amor, eu adoro. Ela diz assim, ela diz que o verdadeiro amor acontece quando os melhores interesses do outro, né? O bem-estar do outro me concerne. Por quê? Porque eu o amo, né? Então, assim, se eu amo o meu filho, eu quero que o meu filho esteja bem, né? Então, essa para ela é a definição de amor. Eu gosto muito dessa definição. Claro que essa definição pode ser deturpada, né, e levada para uma percepção egóica. A gente pode dizer assim, então o bem-estar do meu filho é importante para mim e eu quero muito que ele seja advogado, porque eu acho que a advocacia é a única profissão boa que tem, então eu vou obrigar ele a ser advogado. Não é isso, né? Aí eu estou deixando de levar em consideração as inclinações naturais do meu filho para uma vida profissional, tá? Então, se eu amo, eu tenho que levar em consideração os sentimentos da outra pessoa, o bem-estar da outra pessoa. A outra pessoa não está no mundo para me servir. A outra pessoa não está no mundo para atender às minhas expectativas. A outra pessoa está no mundo para viver a vida do jeito que ela achar que é mais frutífera para ela, tá? Então agora eu vou ler o texto sobre o abuso físico e depois a gente comenta mais, tá? O abuso físico. Se não batermos nas crianças, nós as estragamos. É uma frase que tem sido eternamente citada como uma justificativa ou imposição bíblica para o castigo corporal. A violência física contra as crianças e contra as mulheres faz parte de uma tradição antiga e difundida, né? Inclusive, existem países no Oriente Médio no qual ainda se considera absolutamente normal o marido bater na esposa, né? Eu tenho um grande amigo que ele morou na França durante 2 anos.
E quando chegou lá na França, ele fez amizade com um muçulmano, né? Não estou dizendo que isso faça parte de todos, da cultura de todos os muçulmanos, tá, gente? Eu não tenho nada contra os muçulmanos, muito pelo contrário. Tenho vários amigos e colegas de trabalho que são muçulmanos, amo eles, acho que a religião deles tem coisas maravilhosas. Mas vamos olhar para esse ponto, porque é interessante. E aí ele ficou amigo desse muçulmano, muito amigo. E esse meu amigo é um dos seres humanos mais evoluídos espiritualmente que eu conheço. E ele não tem prática espiritual, tá? Eu não sei nem se ele acredita em Deus, tá? E... enfim, e aí ele me contando, né? Ele falou, pois é, eu fiquei amigo desse cara e ele batia na mulher. E eu precisava respeitar esse fato, que era o fato da cultura dele, né? E aí um dia eu, sei lá, perguntei pra ele, conversei com ele e ele falou, não, mas isso é da cultura. E ela entende, isso não é um problema pra ela. Se ela erra, eu bato nela. Uau! E aí, gente? São as nossas crenças, não é? São as nossas crenças. A violência física, só perde para a violência sexual, quanto à vergonha tóxica que cria. Além disso, é altamente viciadora. Já demonstrei que a violência física é uma forma da síndrome da vergonha, do distúrbio de caráter. Os agressores são literalmente viciados na violência e alimentados pela vergonha tóxica que sentem ao praticá-la. Os agressores violentos têm uma base de vergonha. Então, isso aqui é que eu acho que é a parte mais importante do texto, né? Nós ficamos muito olhando para a vítima, o que é natural. A vítima entre aspas, tá, gente? Que a gente sabe dentro do ponto de vista do curso que não existem vítimas. Inclusive, o que se vê quando você vai fazer uma exploração aí em terapia de vidas passadas, é que numa vida eu sou a agressora, na próxima eu sou a vítima. Aí na seguinte eu sou a agressora, ou agressor, e na outra seguinte eu sou a vítima, tá? Por quê? Porque a consciência da vítima e do agressor, ela está no mesmo nível. Então, se eu não ultrapassar isso, eu vou continuar brincando de vítima e agressor. Então, nessa vida, eu sou homem, bato na minha esposa. Na vida que vem, a minha mulher, que era minha mulher nessa vida, vem homem e me bate e eu venho como esposa. É isso que se vê, tá? É isso que se vê. Ok? Então, se nós não fizermos um trabalho, digamos assim, comprometido para elevarmos os nossos níveis de consciência, nós vamos continuar reencarnando e numa vida a gente é gato, na outra vida a gente é rato. Aí na vida seguinte a gente é rato e o outro é o gato, né? E ficamos lá no jogo de gato e rato. Por quê? Porque existe uma lei cósmica que diz que o que eu fizer intencionalmente que causar mal ao outro, eu terei que experimentar na mesma medida. Então, se eu te der um tapa na cara, numa vida seguinte eu vou ter que experimentar um tapa na cara, porque o tapa na cara foi intencional, né? Não tô falando daquele caso em que você eventualmente dá um esbarrão numa pessoa sem querer. Não é isso, tá? Então vamos prestar atenção nisso. Isso é muito importante, porque a gente precisa, no meu ponto de vista, nós precisamos aprender a termos compaixão pelo agressor. A nossa compaixão, ela deve ir para a vítima, mas ela deve olhar para o agressor também. Nós precisamos olhar para esse agressor com muita compaixão. Se a gente não conseguir olhar para o agressor com compaixão, nós não estamos crescendo espiritualmente. O perfil dos pais fisicamente abusivos inclui as seguintes características: isolamento, autoimagem deficiente, isto é, essa pessoa não tem autoestima nenhuma, tá? E aqui nós estamos falando de pais que abusam de todas as formas. Pessoas que abusam de todas as formas, tá?
Abuso sexual, abuso emocional, abuso verbal, tá? Falta de sensibilidade com relação aos sentimentos dos outros. Geralmente essas pessoas também sofreram abuso físico. Carência de um carinho maternal básico. Necessidades não satisfeitas de amor e conforto. Negação dos problemas e do impacto destes. O sentimento de que não tem para quem se voltar em busca de conselho. Expectativas com relação aos filhos que são completamente irrealistas. Esperança de que os filhos satisfaçam as suas necessidades de conforto e carinho. Quando os filhos deixam de satisfazer suas necessidades, interpretam essa atitude como rejeição e reagem com raiva e frustração. Lidam com os filhos como se estes fossem muito mais velhos do que são. E aí eu escrevi há 20 anos atrás, quando eu li o livro, eu fiz uma observação aqui em lápis. E todo mundo acha isso o máximo, né? Então a gente vê aquela criança que é precocemente madura e a gente acha isso o máximo. E a gente não sabe que o sistema familiar obrigou aquela criança a virar um adulto com corpo de criança. Às vezes você lida com crianças que... Eu não tenho muito contato com criança, tá, gente, na minha vida, mas às vezes isso chega a ser assustador. Eu já vi algumas. Eu acho que eu era uma dessas crianças assustadoras. Eu acho, né? Assustador. Que a criança é um adulto no corpo de criança, né? Então isso não é bom. Isso significa que tem uma falta muito grande aí de presença adulta amorosa dentro desse lar. Não existem dados positivos na extensão do abuso físico. Os dados habituais abrangem os casos notificados. Registros, né? Excluem aqueles não tratados por um médico, os casos tratados por um médico, porém não identificados como abuso, e os identificados como abuso, mas não notificados. Estima-se que haja 200 casos não notificados para cada um relatado. Lá na Argentina, eu fiz amizade com um rapaz que está se formando em medicina, no Uruguai. Ele é chileno e ele está se formando na faculdade de medicina no Uruguai. Ele é chileno, mas o pai dele é chileno e a mãe é uruguaia. Ou o pai é uruguaio, a mãe é chilena, sei lá. Tá no Uruguai. E aí a gente estava conversando sobre as opções de especialidade médica, né? O que ele vai fazer de residência. E ele já tinha feito as provas todas para residência em ortopedia. Aí a gente ficou conversando, eu perguntei para ele, foi a sua primeira opção e tal? Ele falou, olha, eu pensei em ser pediatra, mas eu desisti porque aconteciam coisas que eu não dou conta. Eu não dou conta. Assim, pais trazerem crianças pro hospital e está na cara, ele falou assim, né? Está na cara, é óbvio que aquela criança passou por um abuso sexual por parte dele, desse pai, né? E você não pode falar nada. Você tem que cuidar da criança e você não pode fazer um boletim de ocorrência e você não pode dar um soco na cara lá do cidadão. Então eu desisti. Eu não dou conta disso. Eu ouvi isso, gente, de um rapaz de 28 anos. Ele queria ser pediatra e ele desistiu por causa disso. Ouvi isso há 2 semanas, 3 semanas, né? Claro que a gente pôde falar abertamente assim, né? Porque somos amigos do Stargate, né? Então no Stargate a gente tem uma jornada de cura coletiva, né? Então a gente pôde conversar assim tão abertamente, apesar de termos nos conhecido naquele final de semana, né? Foi o dia que eu contei pra vocês que aconteceu lá a situação com o garçom e eu fiquei... a gente foi almoçar com outros amigos e eu fiquei sozinha com ele durante mais ou menos 40 minutos esperando os outros amigos chegarem. Então a gente estava falando ali,
né? Com muita abertura um com o outro. O fato de os pais acharem que são donos dos filhos, aliado à crença de que os filhos são teimosos e precisam ser amansados, é o responsável pela base racional do espancamento. A vítima da violência física também está ligada à violência por causa da vergonha. A vítima da violência física também está ligada à violência por causa da vergonha. Então, a vergonha tóxica é a causa do indivíduo que agride, agredir, abusa, que abusa, abusar, e da vítima estar ali naquela situação. É a vergonha, tá? No início, as vítimas estabelecem esse vínculo em decorrência de puro terror, mas à medida que o abuso continua, seu mérito pessoal diminui. À medida que o mérito pessoal diminui, elas perdem a capacidade de escolher. Se tornam crianças famintas à procura de pedaços e migalhas de amor, né? Aí nós nos tornamos adultos famintos em busca de pedaços e migalhas de amor, né? E aí, o que acontece? Nós nos envolvemos com em relacionamentos destrutivos na vida adulta. Então, nós repetimos o abuso da infância, né? É só aquilo que a gente conhece. É o que é familiar pra gente. Tudo bem. Enquanto a gente não curar isso, vai ser isso que a gente vai atrair. Mas no momento em que a gente cura a nossa criança interior, uma nova gama de possibilidades de relacionamentos, de pessoas chegam para a nossa vida. Chega, né? Uma nova gama chega de pessoas chega para as nossas vidas, né? Como a violência irracional e impulsiva é a miúde, aleatória e imprevisível. Sua qualidade aleatória estabelece o que Seligman, que é um autor, né, fala do assunto, chama de desamparo adquirido. Então, esse desamparo, ele se torna uma característica sua, né? Que é uma espécie de confusão mental. As pessoas não conseguem mais pensar ou planejar. Passam a aceitar passivamente o abuso que recebem. Não consigo imaginar uma destruição da vida que mais malefícios cause à alma. A violência física é comum na vida familiar, porque os dogmas da pedagogia venenosa fomentam e apoiam a punição corporal. Esta ainda é defendida como uma maneira de ensinar às crianças como é a vida. O conhecido versinho infantil sobre a velha que morava dentro de um sapato comprova a aceitação habitual da punição física. Isso deve ser alguma coisa lá da cultura deles que eu não sei do que se trata. A violência física é a norma em muitas famílias disfuncionais. Isso inclui o espancamento físico. A criança ter que ir buscar os instrumentos de tortura, cintos, chicotes, etc. A criança levar socos, tapas no rosto, ser arrastada, puxada, estrangulada, sacudida, chutada, beliscada, torturada com cócegas, ser ameaçada com a violência do abandono, de ser posta na cadeia ou de que a polícia será chamada, testemunhar a violência praticada em um dos pais ou em um irmão. Para a criança, quando a mãe está apanhando do pai, ela sente como se ela estivesse apanhando. Para a criança, se o irmão está apanhando do pai e da mãe, ela sente como se ela estivesse apanhando. Então é abuso, tá? Né? E aqui eu conto para vocês a minha experiência pessoal da minha mãe, né? Que falava para mim e pra minha irmã que ela ia colocar a gente num colégio interno, né? Horrível. Este último ponto é uma questão importante nos lares em que a esposa é espancada. Espancar a mãe na frente da criança equivale a espancá-la. A testemunha da violência é uma vítima da violência. O abuso emocional. O abuso emocional é universal. Acredito que todo mundo já tenha sofrido, pelo menos uma vez, o abuso emocional. A pedagogia venenosa é bastante clara com relação ao fato de que as emoções são fracas. Devemos ser lógicos e racionais e não permitir que as emoções nos prejudiquem. E aí nos é negado o direito de sentir,
né? Lembram lá do início do texto? O direito de sentir, de perceber a realidade tal qual ela é. Todas as emoções precisam ser controladas, mas a raiva e os sentimentos sexuais devem ser especialmente reprimidos. Não consigo imaginar o número de pessoas que na vida moderna tenham sido apoiadas e estimuladas a expressar os seus sentimentos de raiva ou os seus sentimentos sexuais, né? Com segurança, né? E aí ele vai falar bastante aí da... eu vou ler mais um trecho, vínculos de vergonha emocionais, tá? E aí depois a gente para. Vínculos de vergonha emocionais. Nossas emoções fazem parte do nosso poder fundamental e cumprem duas importantes funções na nossa vida psíquica. Elas acompanham as nossas necessidades básicas, nos informando de uma necessidade, uma perda ou uma saciedade. Sem nossa energia emocional, não teríamos consciência de nossas necessidades mais fundamentais. Então, é a nossa energia emocional que nos informa a respeito do que é bom e do que é ruim pra gente, tá? E aí a gente tem essa parte nossa completamente desligada quando a gente é criança, pelo processo aí da socialização. As emoções também nos fornecem um combustível ou a energia para agirmos. Uma emoção é uma energia em movimento. Essa energia nos incita a obter o que queremos. Emoção, né? Ele faz um trocadilho aqui como se emoção fosse movimento, né? Porque em inglês a palavra é emotion, emotion é movimento em inglês, né? Quando as nossas necessidades básicas estão sendo violadas, a nossa raiva nos instiga a lutar ou fugir. A nossa raiva é a energia que nos confere força. O incrível Hulk se transforma no enorme e poderoso Hulk quando precisa da energia e do poder para tomar conta dos outros. Né? Mas aí ele, Dr. David Banner, era bem reprimido, né, coitado? Ele a raiva só saía mesmo quando ele, como é que se diz? Estava no extremo, quando ele já não aguentava mais, né? Nossa tristeza é uma energia que descarregamos a fim de ficarmos curados. Quando descarregamos a energia sobre as perdas relacionadas com nossas necessidades básicas, podemos assimilar o choque dessas perdas e nos adaptar à realidade. A tristeza é dolorosa, tentamos evitá-la. A descarga da tristeza efetivamente libera a energia envolvida na nossa dor emocional. Quando nos agarramos a ela, congelamos a dor dentro de nós. O slogan terapêutico nos diz que sofrer é um sentimento curativo. O medo libera uma energia quando nos avisa quando nossas necessidades básicas estão em perigo. Ele está falando aqui dos sentimentos saudáveis, tá, gente? O medo é uma energia que nos conduz ao discernimento e à sabedoria. Então, não estamos falando do medo no sentido que um curso em milagres utiliza. Estamos falando do medo saudável. Ah, eu vou atravessar uma rua movimentada e eu tenho que ter medo. Eu tenho que parar, eu tenho que esperar os carros pararem no sinal vermelho, né? A culpa é a formadora da nossa consciência. Ela nos informa quando transgredimos os nossos valores. Ela nos instiga a agir e a mudar. A vergonha chama a nossa atenção para que não tentemos ser mais do que humanos. Ela indica as nossas limitações essenciais. No sentido positivo, não estamos falando da culpa tóxica nem da vergonha tóxica. Ele divide, né? E eu acho essa divisão legal, por quê? Porque aqui na terceira dimensão, né, nós estamos sujeitos a esses sentimentos. Nós estamos, isso tudo é inerente à nossa condição humana, tá? E aí, quais vão ser? Vão ser os que, entre aspas, são positivos ou os que são tóxicos, que não nos ensinam nada, que não são originários do lado positivo da nossa socialização, tá? Nós vamos falar disso amanhã na live que eu tô preparando para vocês,
tá? Amanhã a gente vai ter uma live muito bacana. Vai ser sobre reencarnação, karma, reencarnação e o seu processo de cura, tá? Do ponto de vista do ensinamento de Jesus Cristo, tá bom? A alegria é a energia estimulante que emerge quando todas as nossas necessidades estão sendo satisfeitas. Temos vontade de cantar, correr e pular de alegria. A energia da alegria indica que tudo está bem. Quando as nossas emoções não estão refletidas e nomeadas, perdemos o contato com um dos nossos poderes humanos vitais. Os pais que não estão em contato com as próprias emoções não são capazes de dar o exemplo dessas emoções para os filhos. Aqui é que está o problema. Eles não ensinam os filhos a sentir, porque eles próprios não conseguem sentir. Eles estão fechados, estão psiquicamente entorpecidos. Eles nem mesmo têm consciência do que estão sentindo. Por conseguinte, interrompem as emoções dos filhos. Proíbem. Isso é de fato exaltado pelas nossas mais sagradas tradições de regras da criação dos filhos. Essas regras envergonham especialmente as crianças ao rejeitar as emoções. As emoções são consideradas fracas. A religião defende a pedagogia venenosa. A raiva é considerada especialmente má. A ira é um dos 7 pecados capitais. Esses pecados nos mandam para o inferno. Em seu ensinamento mais preciso, o pecado mortal, o pecado capital, ele não é realmente a emoção da ira, e sim os comportamentos resultantes do julgamento a miúde provocado pela raiva. Os comportamentos frequentemente ligados à raiva são gritar, xingar, agredir, criticar ou condenar publicamente alguém, e a violência física. Esses comportamentos são certamente proibitivos, são comportamentos baseados no julgamento, em vez de comportamentos baseados nas emoções. Muitas crianças são envergonhadas pela sua raiva. As crianças com constância veem os pais zangados e com raiva, e a mensagem costuma ser que os pais podem ficar zangados, mas a criança não. Então, quando a criança não é permitido sentir raiva, ter essa raiva nomeada, testemunhada, espelhada, refletida, pronto. Ela já adquiriu um mau relacionamento com a própria raiva. E nós vamos sentir raiva. Sentir raiva é humano. Sentir ciúme é humano. Sentir inveja é humano. Sentir alegria é humano. Né? Mas aí a gente fica sem saber o que fazer com isso, né? Ao passo que se a criança é criada com permissão para sentir a raiva e é orientada para não agir em função da raiva, dominada pela raiva, mas ela sente, e ela entra em contato com aquilo até que aquilo vai embora, porque a raiva, a emoção é uma onda que vem, se aposta de nós, né? E aí, se ela tem essa permissão, ela vai ser um adulto que vai lidar bem com a própria raiva. E que, eventualmente, no momento em que a expressão da raiva seja necessária, tipo, impedir a senhora idosa que está do lado ali de ser assaltada. Você vai lá e golpeia o assaltante e neutraliza ele. Então, a pessoa tem uma boa relação com a raiva dela, né? Por isso que as artes marciais são tão sensacionais para ordenar os indivíduos, né? Especialmente os homens, né? No meu ponto de vista, todo homem devia praticar uma arte marcial na própria vida, em algum momento da própria vida. Jiu-jitsu, judô, karatê, tantas outras que tem aí, né? Para as mulheres tem algumas que focam mais no yin, né? Tipo o Qigong, o Tai Chi Chuan, né? Eu trabalhei muito isso durante muito tempo na minha vida fazendo yoga, né? A yoga tem uma maneira diferente, ela é bem, na minha opinião, ela é bem adequada para o sexo feminino, mas a yoga ela te joga no sentimento no seu corpo, né? Eu não sei se eu já comentei acho que eu já comentei com vocês ano passado que eu tinha uma professora de yoga, ela tá viva, graças a Deus, ela é uma moça jovem e tal,
E essa moça é uma mestra espiritual. E ela dava aula na minha academia. E quantas catarses emocionais eu tive em aulas de yoga com ela. E era com ela. Inclusive hoje eu posso ir na academia e fazer uma aula de yoga e não vou ter uma catarse emocional, era com ela. Era a presença dela, eram as palavras dela, eram as orientações dela. Inclusive cheguei aí em 2018, eu acho, para um retiro espiritual com ela. Foi maravilhoso, né? Então, pra gente lidar com o nosso sentimento, porque às vezes a gente tá com o sentimento lá e a gente não tá nem em contato com ele. A gente não sabe nem o que tá sentindo, né? Então, essas práticas, elas são sensacionais, né? As artes marciais, a yoga, que tem muitas variações, você tem várias escolas de yoga, várias, né? E as artes marciais, na minha opinião, se você for homem ou se você tiver um filho, vá praticar. E se você puder, se você for homem, estiver me assistindo e tiver um filho e for possível para você, vá fazer a arte marcial com o seu filho. Eu tenho um grande amigo que fazia Aikido e elogiava muito. Uma pessoa que eu admiro profundamente, um amigo que eu tenho que eu admiro profundamente, uma pessoa de muito caráter, né? Ele fazia Aikido e a filosofia espiritual dele de vida era, ele seguia a tradição lá da escola do Gurdjieff, que foi um sábio russo, né? Que deixou uma obra muito interessante, né? Então, gente, o que é importante, o que eu quero deixar com vocês hoje? Eu quero deixar com vocês essa mensagem de compaixão, né, para o agressor. E como eu digo para vocês, uma forma de a gente ter compaixão pelo outro é de repente imaginar que sob certas circunstâncias nós poderíamos fazer também o que ele faz. E que de repente em outra vida nós estivemos tão dominados, tão dominadas pelo sistema de pensamento do ego, que nós chegamos a essas ações atrozes, né? A essas atrocidades. Então, se o outro está agindo do jeito que age, ele precisa de correção, né? Os pecados, em Um Curso em Milagre, eles são equívocos de pensamento que precisam de correção e não pecados que precisam de punição. Se a gente olha para tudo isso e visualiza o nosso sistema carcerário, né? Nossa, a gente vê que não vai ser de muita ajuda, né? O período que as pessoas passam numa prisão, né? Numa prisão, no meu entendimento, a pessoa precisa ser corrigida, reabilitada, né? As artes marciais são maravilhosas para isso, né? Se a gente pudesse oferecer artes marciais para esses presos, se a gente pudesse colocar os presos para trabalhar, para compensarem o que eles estão gastando, fazendo o Estado gastar com eles, né? Trabalhar, né? E ter redução de pena, né? Para cada 3 dias trabalhado, eu acho que é assim que funciona lá fora. O indivíduo ganha 1 dia a menos na pena dele. Botar esses indivíduos para terem acesso a uma prática espiritual, ou a várias, para ele escolher, né? Botar grupos de 12 passos dentro das prisões. Botar artes marciais dentro das prisões com mestres verdadeiros, íntegros, né? E aí? Como é que seria, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque nós precisamos entender que todas as soluções para todos os problemas humanos já existem. Mas, como nós vivemos numa sociedade dominada pelo sistema de pensamento do ego, que é a sociedade ocidental, então nada disso pode ser verdadeiramente implantado, sabe? Tem sempre mas não dá, não é possível. Porque é para dar errado. Porque é para ficar ruim para todo mundo.
tá? Então, que quando nós olharmos para esse tipo de coisa, nós possamos focar, como a gente diz na Seichonoye, na imagem verdadeira do indivíduo, no ser real dele, na essência, no Filho de Deus. Que assim como eu e você é perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Ele está muito perdido. Ele caiu muito fundo nessa sombra do ego. Mas a luz ainda está lá, em algum lugar. E que possamos nós, com a nossa luz, né? A gente já sabe, nós já sabemos que somos a luz do mundo. Levar essa luz para o exterior, pelo simples fato de a gente estar lá naquele lugar. Vocês entendem do que eu tô falando? Conseguem entender o que eu tô falando? Tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje. Amanhã a gente continua com esse tema. E vamos falar disso tudo num ponto de vista, assim, bem legal amanhã à noite na live. Eu acho que vocês vão gostar muito da live. Amanhã a live vai ser às 19 horas, tá? Eu vou poder fazer mais cedo. Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.